mas pelo menos uma vez no mês eu vou ter que dar uma passadinha com ele num ambiente de um hotel, porque ele se diz estar apaixonado por mim. E faz muitos dias que eu luto comigo mesmo, que com 4 salários que eu ganho, multiplicado por 4, vai a 16. Eu realizaria o sonho da minha mãe, dos meus 2 irmãos e os meus próprios sonhos. Eu estava pregando no estado do Goiás, numa oportunidade, numa conferência, numa escola bíblica para pastores, e uma jovem senhora pediu ao pastor da igreja que queria conversar comigo. Aí o pastor cedeu a secretaria da igreja, e eu fui para lá conversar com aquela jovem senhora. E ela chega para mim e fala: pastor, tem coisas que não dá para a gente falar por aqui. Eu tenho medo muito grande que se espalhe. Mas como o senhor sempre está nas escolas bíblicas aqui, eu sinto um depósito de confiança com o senhor, eu queria abrir o meu coração. Eu trabalho numa rede de supermercados. Meu pai é falecido e eu cuido da minha mãe com os meus 2 irmãos. E trabalhando nessa rede de supermercados, eu fui chamado pelo gerente, que é supervisor de toda a região. E ele me chamou esses dias para me dar um aumento. Com esse aumento, eu consegui fazer a reforma na casa da minha mãe e comprar um carrinho financiado. Mas passado alguns dias, ele me chama com uma proposta de me colocar como uma das supervisoras de toda a região da rede de supermercado. Com isso, ele vai quadruplicar o meu salário. Mas pelo menos uma vez no mês, eu vou ter que dar uma passadinha com ele, num ambiente de um hotel, porque ele se diz estar apaixonado por mim. E faz muitos dias que eu luto comigo mesmo, que com 4 salários que eu ganho, multiplicado por 4, vai a 16. Eu realizaria o sonho da minha mãe, dos meus 2 irmãos e os meus próprios sonhos. Mas entre a proposta e a aliança que eu tenho com o céu, e ele me aperta agora e diz o seguinte: se tu não aceitar a proposta, tem alguém que vai aceitar. Se você não aceitar a proposta, você estará despedida, e eu vou procurar alguém para colocar no teu lugar. Aí eu falei para ela: minha filha, lá no fundo da tua alma existe uma luz que ainda está acesa. Existe um farol que está iluminando a tua consciência. Qual a voz que está falando lá no profundo da tua alma? Ela diz: pastor, a voz que vem do fundo da minha alma é que eu não posso negar o nome do meu Senhor. E eu devo abrir mão de tudo para ser fiel àquele que me escolheu. Eu falei: então o que eu posso te dizer a não ser orar por você? Aquela jovem senhora caiu de joelhos na minha frente, gritando. E eu orando por ela, ela gritava em alta voz na secretaria daquela igreja: tu és tudo que eu tenho. Eu abro mão de tudo para permanecer na tua presença. Enquanto uns vivem esses apertos, o porquê que outros são tão frágeis? Por que outros se deixam levar pela sua própria carne, pelas concupiscências dos olhos? Quando Daniel e seus amigos foram levados para a Babilônia, o propósito de Nabucodonosor era fazer com que eles se tornassem
adoradores daquilo que Babilônia adorava. O propósito de Nabucodonosor era fazer eles se tornarem semelhantes àquilo que Babilônia era. Só que eles tinham uma integridade tão grande e um apreço tão grande por aquilo que eles haviam aprendido em Israel, que eles não se curvaram àquilo que lhes foi proposto. Daniel, ele propõe no seu coração em não se contaminar com os manjares, com o banquete, com aquilo que era servido nas mesas. Irmãos, isso é muito sério, porque quando Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram perante a estátua de Nabucodonosor, ele mandou lançar eles dentro de uma fornalha e a sentença era de morte. E Hernandes Dias Lopes, ele escreve no seu comentário bíblico sobre o livro de Daniel, e ele diz assim: mais importante do que viver é ser fiel. Mais importante do que viver é ser fiel. Precisamos entender que as propostas que o mundo nos oferece, elas são propostas tentadoras. Preste atenção no testemunho. Uma proposta tentadora, mas que afastaria totalmente ela de Deus. E veja como que o inimigo é covarde, irmãos. O inimigo é covarde. Ele sempre vai atacar no local da maior fraqueza do homem ou da mulher. Ele sempre vai atacar no local de maior fragilidade. E talvez você está me ouvindo hoje e está vivendo isso na sua vida. Mas mais importante do que viver para aqueles 3 jovens foi ser fiel. Mais importante do que se contaminar com os manjares do rei, para Daniel foi comer legumes e beber água e o nome do Senhor ser glorificado na vida dele. O que é mais importante para você nesse dia? O que é mais importante para você nessa vida? Existem coisas que vão muito além de um dinheiro recebido, muito além de momentos de prazer. A palavra de Deus nos ensina, e ela diz que Jó era um homem íntegro, era um homem reto, que se desviava do mal e que era temente a Deus. As coisas dessa terra vão passar, mas vai chegar um momento em que estaremos perante Deus, em que nós vamos partir dessa terra e vamos partir para a eternidade. E quando chegarmos na eternidade, qual foi a nossa escolha nessa terra? Foi Jesus ou foi os prazeres e os manjares do mundo? Se esse vídeo falou o teu coração, deixa o teu like. Nos siga também para mais vídeos. Que Deus abençoe tua vida poderosamente.